Olá, alunos do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estão preparados para mais um desafio? Peço que vocês peguem o seu material e vão para o seu cantinho de estudo. Lembrem de pegar o livro, lápis, borracha e o caderno para fazer alguma anotação se necessário. Então vamos lá, peguem o seu livro na página 25. Hoje nós iremos falar sobre relevo, né? O assunto desses dias será Brasil, relevo e hidrografia, mas hoje nós iremos falar especificamente sobre relevo, sobre as formas de relevo do Brasil. Na página 25 do livro de vocês, nós conseguimos ver um mapa, que vocês vão ver mais adiante aqui nos slides, um mapa representando as formas de relevo existentes no Brasil. E nós vamos, ao observar o mapa, nós vamos perceber que existem 3 formas de relevo predominante aqui no Brasil. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as principais formas de relevo, que são os planaltos, planícies, depressões e montanhas. Vocês estudaram esse assunto no 4º ano. Agora, no 5º ano, vocês vão estudar ele, porém, distribuído no Brasil, as formas de relevo existentes no Brasil. Não se preocupe, que mais adiante nós vamos ver um pouquinho sobre cada um. Mas agora eu peço que vocês acompanhem junto com o livro e prestem bastante atenção também nas imagens que irei passar no slide. A superfície terrestre apresenta um conjunto de formas que chamamos de relevo. O relevo é um dos elementos naturais que compõem a paisagem terrestre. No território brasileiro, predominam 3 grandes formas de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. E é isso que nós iremos ver no mapa que tem aqui na página 25. Peço que vocês também acompanhem essa leitura junto comigo. Nós vamos observar o mapa, vamos tentar identificar alguns lugares, alguns estados, vamos tentar identificar o estado que nós moramos, o estado de Sergipe, porque após essa explicação nós iremos realizar uma atividade e vamos precisar voltar um pouquinho no mapa para poder realizar a atividade, tá bem? Então, o relevo, né, é a forma da superfície terrestre, a forma que a superfície terrestre apresenta, né? Ela não é uma forma bonitinha, lisinha, plana, bem retinha, não. A superfície terrestre ela apresenta uma forma em lugares mais elevados, lugares mais baixos, uma forma irregular. Então a isso dá-se o nome de relevo, que são as formas, o conjunto de formas da superfície terrestre. Então, aqui nós conseguimos ver as formas de relevo distribuídas pelo Brasil. Nós temos esse mapa do Brasil, onde podemos encontrar as principais formas de relevo, de que forma ela está distribuída, quais os estados, quais as regiões em que predomina determinado tipo de relevo. Como nós vimos no slide anterior, as principais formas de relevo predominantes aqui no Brasil são planaltos, planícies e depressões. No mapa, o que vocês conseguirem identificar na cor marrom são as áreas de planalto. Está aqui, ó. Aqui em cor marrom são as áreas de planalto, que é aquela forma irregular que possui uma determinada altitudes variadas com relação ao nível do mar. Possui altitudes elevadas, né, e variadas, com variações, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, com certas variações com relação ao nível do mar. Aqui, o que você encontrar como amarelo são as depressões. É uma forma de relevo bastante
bastante irregular, né? Ela não é plana e nem é elevada, né? Ela possui uma forma de relevo irregular. Geralmente, ela está mais baixa com relação ao terreno que está à sua volta. Uma forma de relevo que está abaixo, geralmente mais baixa do que o terreno que está à sua volta. E de verde, nós temos as planícies. As planícies, olha, está bem localizada, se vocês conseguirem ver, na área litorânea, né, na área do litoral, aqui nessa região do Nordeste, Norte, Sul, e nas áreas mais do interior do Brasil, né, nas áreas mais afastadas do litoral também. São as planícies. Planícies, né, são a forma de relevo ligeiramente planas e com pouquíssima elevação. Bem poucas elevações mesmo, elas são geralmente planas. Olha aqui. Aqui nesse mapa, nós conseguimos ver os estados brasileiros, né? Qual estado predomina, qual forma de relevo. Vamos identificar aqui o Brasil, aliás, Sergipe, né? O Brasil é o mapa que está aqui. Sergipe. Aqui está, olha, onde está esse pontinho vermelho, está o estado de Sergipe, que é o estado que nós vivemos, que nós moramos. Nesse estado aqui, no estado de Sergipe, a forma de relevo que predomina são as depressões e as planícies. Depressões e planícies. Em uma pequena área, aqui é o norte de Sergipe, uma pequena área de planaltos, mas é bem pequena mesmo. Então, o que predomina na região, no estado de Sergipe, são as depressões e as planícies. Esse mapa, vocês conseguem encontrar aqui no livro de vocês, olha. No livro de vocês conseguem encontrar, na página 25, olha, que está o mapa, né, representando o Brasil. É esse mesmo mapa que eu representei aqui no slide. Então, nós já sabemos que o que predomina no Brasil, as formas de relevo predominantes no Brasil são os planaltos, aqui em marrom, as depressões, em amarelo, e em menor quantidade, né, em um menor tamanho, as planícies, que são esses em verde, que é o que tem em menor forma de relevo, em menor tamanho. E em Sergipe, nós temos essas três formas de relevo presente, porém as que predominam são as planícies e as depressões. Peço que vocês abram o seu livro na página 26, página 26, onde irei falar um pouco sobre cada uma dessas formas de relevo predominantes no Brasil. Nós temos aqui, na primeira imagem, sobre as depressões, uma vista aérea da depressão no município de Barra do Garças, no Mato Grosso. Aqui é uma foto do município de Barra do Garças, no estado do Mato Grosso, onde nós vemos aqui um dos relevos predominantes do Brasil, que são as depressões, né? Aqui, olha, forma de depressão, terreno mais baixo com relação aos que estão em sua volta. Terreno mais baixo do que as áreas vizinhas. Em geral, as depressões são planas e formadas por processo erosivo ou pelo rebaixamento do terreno. Quando o terreno passa por algum processo de transformação, um processo erosivo, ou seja, é um desgaste nesse terreno, seja ocasionado pela chuva, né? Ocasionado pelo transporte do solo,
né? Isso ocorre com a força das águas, né? A intensidade das águas. Ela causa essa transformação na estrutura, no solo de um determinado lugar. E as depressões, elas são causadas geralmente, né, por isso. Ou pela ação dos ventos, pela ação humana também, a transformação da paisagem. A ação humana, ela transforma o relevo, né? Então, as depressões, elas são transformadas geralmente por isso, né? Um processo erosivo, onde o solo ele vai passando por um processo de transformação, seja causado pelo transporte, seja causado pelas águas, pelo vento, né? Ou pela chuva, ou simplesmente pela ação humana. Então, as depressões, elas são originárias dessa forma. Agora nós vamos falar sobre os planaltos. Os planaltos, aqui nessa segunda imagem, nós vemos o planalto do município de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Olha esse terreno como uma elevação, ela tem uma elevação com relação ao nível do mar, né? E em seu pico, em seu topo, ela tem uma área plana. Então, o planalto tem esse tipo de elevação com uma área plana. É um terreno com superfície irregular e com altitude geralmente elevada em relação ao nível do mar. Nos planaltos, o processo de erosão ocorre com grande intensidade. Aqui nós temos o processo de erosão, né, causado seja pelo vento, pelas águas, pela chuva, pela ação humana. Mas aqui nós temos uma formação de relevo, né, denominada de planalto, uma elevação bem mais alta com relação ao nível do mar. Essa é uma das formas de relevo que predominam aqui no Brasil. E temos as planícies, né? É uma forma de relevo aqui do Brasil também, porém ela aparece em um pequeno espaço, né? Ela aparece de forma pequena com relação aos planaltos e as depressões, mas as planícies é um terreno que na maioria das vezes plano e levemente mais elevado que o nível do mar. Levemente. Não tem uma elevação muito grande com relação ao nível do mar. As planícies são formadas pelo depósito de sedimentos provenientes do desgaste de terrenos mais elevados ao seu redor, como os planaltos. Então, as planícies elas são formadas, né, com o desgaste desse terreno à sua volta, né, que geralmente são os planaltos, e assim são formadas as planícies, terrenos planos, levemente, né, com um nível bem, quase nada elevado com relação ao nível do mar. Um nível muito pequeno de elevação, relacionada às outras formas de relevo, como os planaltos e as montanhas, né? Que não é o caso do Brasil. No Brasil, não temos esse tipo de relevo montanhas. Temos aqui, sim, na América do Sul, mas não no Brasil. E aí, vocês já compreenderam o assunto? Se não compreendeu, volta novamente, dá uma revisadazinha, estuda mais uma vez, assiste o vídeo mais uma vez, lê o livro, acompanha a leitura do livro, né? Que nós iremos agora, na página 27, responder essa questão que tem aí. Na página 27, nós temos uma questão, duas questões, aliás, né? A primeira questão fala sobre as formas de relevo, que nós vimos agora. Você vai falar, você vai mostrar um pouco, você vai dizer qual é a forma de relevo que está sendo representada nessa foto, qual a forma de relevo que está sendo apresentada aí nessa foto que tem no livro de vocês, na página 27. Essa paisagem é do município de Lajedo, no Tocantins, né? Aí vocês podem voltar um pouquinho lá naquele mapa que mostra os tipos de relevo distribuídos pelo Brasil, ver onde é que está o estado de Tocantins, qual é a forma de relevo que predomina nesse estado e conseguir responder. Mas
Observando apenas a imagem, nós conseguimos identificar que tipo de relevo é esse, que forma de relevo é esse. A forma de relevo que está representada nessa imagem. A foto retrata o relevo de planícies. Essa forma de relevo apresenta, na maioria das vezes, plano e levemente mais elevado que o nível do mar. A foto retratada relevo de planalto. Essa forma de relevo apresenta elevações do terreno. Ou a foto retratada um relevo de depressão, que é uma forma de relevo onde apresenta terreno mais baixo do que as áreas vizinhas. Quais dessas três alternativas representa a forma de relevo que está nessa fotografia? Nós conseguimos ver o que nessa fotografia? Um terreno mais elevado, né? Com relação ao que está à sua volta, vemos uma elevação. Então, nós temos aí uma forma de relevo de planalto, né? Onde apresenta uma elevação no terreno, um terreno mais elevado. Então, a resposta certa é planalto, tá bem? Vamos para a segunda questão. Vamos avançar um pouco aqui. Olha só. Observe o mapa da página 25 e identifique quais formas de relevo predominam no território brasileiro. Nós vimos agora há pouco, eu expliquei quais são. São 3 formas de relevo que predominam no território brasileiro. Quais são eles? E a letra B pergunta qual forma de relevo existe no estado onde você mora, né? Qual ou quais formas de relevo existem no estado que você vive, que você mora. Vamos lá, letra A, vocês colocaram o quê? Isso mesmo, planaltos, planícies, né? Os que predominam, que estão maior, que ocupam uma área maior. São os planaltos e as depressões. Nós temos as planícies, porém ocupam uma área bem menor com relação a essas duas. E a forma de relevo que existe no estado onde você mora, onde você vive. Eu mostrei lá para vocês no mapa o estado de Sergipe e as formas de relevo que predominam nas formas de relevo existentes no estado de Sergipe. Então, nós vemos aqui que existem no estado de Sergipe as planícies, os planaltos e as depressões. Essas 3 formas de relevo estão presentes no estado de Sergipe. Porém, as que predominam, né, que abrangem a maior extensão de terra, são as planícies e as depressões. Os planaltos, ele abrange uma porção de terra menor, tá bem? Conseguiram concluir essa atividade? Nós vamos avançar agora um pouco e nós vamos ver sobre as altitudes, o tamanho, a altitude do relevo, né, representado em mapas. Como nós conseguimos identificar essas altitudes, tá bem? Vamos avançar. Aqui fala assim, as altitudes do relevo representadas em mapas. Por meio de mapas, é possível representar a altitude do relevo de um determinado terreno. Peço que vocês abram o livro de vocês na página 28 e 29, né? Especificamente agora na página 28, para que a gente possa falar das altitudes do relevo, né? Que estão representadas em mapas. Então, é possível representar as altitudes do relevo em determinado terreno, em um mapa. Nós conseguimos representar em um mapa. Mas de que forma nós vamos fazer isso? Né? Vamos ter que desenhar um lugar mais alto, outro mais baixo. Nós conseguimos identificar isso, nós conseguimos representar isso através de cores, de legendas. Por isso que é importante que nós conheçamos e consigamos ler um mapa, que nós consigamos interpretar a legenda de um mapa, os símbolos que estão ali, para que a gente possa identificar o que é que aquele mapa quer nos dizer. O mapa que representa a altitude do relevo é chamado de mapa
altimétrico. É um mapa altimétrico que nós vamos ver aqui agora. Vamos lá, aí na página 28. Vejam só, esse é um mapa altimétrico, né? É um mapa é um mapa que está nos mostrando, né, uma forma de relevo de um determinado lugar. E aqui nós vamos conseguir identificar algumas coisas. Por que as cores são tão importantes nesse mapa? Né? O que é que essas cores vão nos dizer? Então, nós podemos ver aí que nós temos aqui uma elevação, né? Uma elevação. Nós temos o mesmo mapa representado de duas maneiras, né? Esse daqui na visão horizontal, como se estivéssemos de frente para o lugar, né? Aqui de modo horizontal. E esse do mesmo lugar de modo vertical, de cima para baixo, de forma em pé. É como se fosse fotografado de cima para baixo. Preste atenção. E essas cores, o que é que elas representam? O que é que elas estão representando aqui? Essas cores, elas vão nos mostrar as altitudes. Cada cor nos traz uma altitude diferente. Vamos ver. Por exemplo, aqui no livro, na página 28, vocês conseguem ver essa mesma imagem, né? Note que existem linhas aqui nesse mapa, né? Nesse mapa horizontal, de forma horizontal. Existem linhas contornando as elevações. Cada linha dessa demarca um nível de elevação. Veja que as altitudes mais elevadas apresentam cores mais escuras, já as menos elevadas, cores mais claras. Então, vamos entender isso. Aqui nós temos cores mais claras. À medida que vai crescendo, as cores elas vão ficando mais fortes. Então, nesse mapa, as altitudes mais baixas, ela apresenta cores mais claras. As altitudes mais altas, mais elevadas, ela apresenta cores escuras. Aqui nós vemos que nós temos o nível do mar. O nível do mar ele é contado em zero, né? Nível zero. Quando chega em 100 metros, que é de 0 a 100 metros, ele está em uma cor, esse verde mais claro. De 100 a 200 metros, a cor vai ficando um pouco mais forte, está no amarelo. De 200 a 300 metros, laranja. E de 300 a 400, nós vemos aqui marrom, uma cor marrom. Então, cada cor vai representar uma altitude. Altitudes mais baixas, cores mais baixas, cores mais claras. Altitudes mais altas, cores mais escuras. Esse outro mapa aqui, que é da visão vertical, de cima para baixo, né? Nós vimos também essa representação de cores. Por isso que é importante ler a legenda de um mapa, essa parte aqui do mapa. Essa área aqui mais externa são as altitudes mais baixas. Então, ela apresenta cores claras. Essas cores aqui, essa região mais interna, onde vai ficando mais escuro, ele representa cores, altitudes mais elevadas. Eu posso te dizer que esse mapa é a representação desse, que está na horizontal, e esse na vertical. Aqui nós temos uma imagem do mesmo mapa, do mesmo lugar, do mesmo terreno, certo? Só que aqui na horizontal e aqui na vertical. Essa imagem foi feita de cima para baixo. Consegue ver aqui, olha, né? Essa elevação aqui, aqui é o lugar mais baixo. Olha. Aqui nós temos uma depressão, olha, um nível mais baixo com relação ao terreno que está à sua volta. Então, aqui nós temos uma depressão. Nessa imagem aqui, né,
nesse mapa aqui, altimétrico, a imagem mostra a forma de relevo, né? Representada na visão vertical, como eu já falei, de cima para baixo. E no mapa, como eu também já falei, né? O relevo é representado por meio de cores. Então, vocês precisam verificar a legenda do mapa e ver o que cada cor representa. Deu para entender aqui? Mesmo mapa, olha, vocês conseguem observar a semelhança, olha. Aqui nós temos duas elevações, tá vendo? Duas elevações. Aqui essas duas elevações estão representadas. Nós sabemos que essas cores mais escuras representam um nível mais alto, né? Uma altitude maior. Essas cores mais claras, uma altitude menor. Compreendendo o assunto, temos aqui uma atividade para responder. Então, eu convido você a ir para a página 29. Na página 29, vocês vão observar a página anterior, que era essa anterior que eu estava mostrando, esse mapa altimétrico, no livro de vocês, no caso a página 28, e vocês vão responder as questões seguindo, né, as questões colorindo os quadrinhos. Aí no livro de vocês aparecem os quadrinhos, aqui não está aparecendo, mas no livro de vocês aparecem os quadrinhos. Para isso vocês vão utilizar as cores marrom, então vocês vão precisar pegar lápis de cor, tá bem? Vou dar um tempinho para vocês pegarem lápis de cor. Vocês vão utilizar o marrom, o verde e o amarelo. Aqui é um verde bem clarinho, porque como o fundo é verde, talvez se eu colocasse um verde, ele não se destacasse. Mas aí vocês vão entender que é marrom, verde e amarelo. Como é que vocês vão fazer? De que forma vocês vão fazer? Nós já percebemos na página anterior que lugares mais elevados, eles são representados com cores mais escuras. Lugares menos elevados, eles vão ser representados com cores mais claras. Tá bem? Eles vão representar os lugares mais elevados com cores mais escuras e os menos elevados cores mais claras. Então aqui, qual cor foi utilizada para representar áreas com altitudes superiores a 300 metros? Superiores a 300 metros, nós já vimos aí uma altitude elevada. Quais são as cores? Qual é a cor utilizada para representar no mapa da página anterior essas altitudes superiores a 300 metros? Vejam aqui. Vou tentar mostrar o livro. Vamos mostrar aqui. Deixa eu tentar posicionar o livro aqui na câmera. Olha aqui, olha. As cores lugares mais elevados são representados com cores mais escuras. Então, quais das três são as cores mais escuras? Né? Vocês vão pintar o quadradinho aqui com a cor mais escura. Vamos ver. O marrom, né? A cor que vai ser representada aqui, a cor que representa áreas com altitudes superiores a 300 metros é a cor marrom. A faixa de altitude entre 0 e 100 metros foi representada por qual cor? Qual a cor que representou? Isso mesmo, o verde, né? Uma cor mais clara. E a faixa de altitude entre 100 e 200 metros, que é ali um intermediário, nem muito alto nem muito baixo, foi a cor amarela. Tá bem? Deu para entender? Muito bem. Agora nós vamos avançar um pouco, vamos responder ainda na página 29, vocês vão observar o mapa, né? Observe o mapa altimétrico do Brasil, para responder as questões A e B. Nesse mapa aqui do Brasil, nós temos aqui os níveis de elevação. Acima de 800 metros, está representado na cor marrom. Acima de 500 metros, de 500 a 800 metros na cor laranja, de 200 a 500 metros na cor amarela e de 0 a 200 metros na cor verde. Letra A, aí vocês vão seguir para a página 30 do livro e vamos responder a questão A. Quais altitudes mais se destacam no território brasileiro? Quais são as altitudes que mais se destacam? Nós já sabemos que os relevos, né, que mais se destacam são os planaltos e as depressões. Agora nós queremos saber
quais as altitudes que mais se destacam. Nós vemos aqui que o verde ele está predominando. Depois do verde, nós temos o amarelo. Então, as altitudes que mais predominam o verde, aqui na legenda está representando o quê? Altitudes de 0 a 200 metros. E o amarelo, altitudes de 200 a 500 metros. Então, as altitudes são de 0 a 200 metros e de 200 a 500 metros. Letra B. Quais faixas de altitude existem no estado onde você mora? Nós moramos aqui no estado de Sergipe, como eu já falei. E as faixas de altitude aqui, que predominam aqui, são o quê? As planícies e as depressões, né? Mas nós queremos saber agora as altitudes. Então, aqui, o que está em cor verde, de 0 a 200 metros. E aqui nós vemos ele em cor amarela também, de 200 a 500 metros. Então, a altitude que predomina no estado de Sergipe é parecida com a altitude brasileira, que é de 0 a 200 metros e de 200 a 500 metros. São as altitudes predominantes no estado de Sergipe. Vamos aqui para a questão 3, né? A questão 3 nos mostra um mapa altimétrico, que nós vimos lá nos slides anteriores, e nos dá uma imagem. Observem bem essa imagem, ela foi feita numa posição horizontal, né? Ela mostra uma forma de relevo. E eu vou perguntar aqui, dessa imagem aqui, que está representando uma forma de relevo, qual das representações abaixo corresponde à figura da forma de relevo acima? Quais dessas duas representações? Essa representação, onde tem 2 picos, estão vendo aqui, olha, as cores mais fortes, ou essa representação onde tem só um pico? Quais dessas duas? Isso mesmo, essa representação, vejam só, que ela está representada na horizontal e aqui na vertical, de cima para baixo. Então, quando essa imagem é fotografada de cima para baixo, o que nos aparece é isso aqui. Isso aqui seria uma imagem, né, de duas elevações, um mais baixo e outro mais alto. Conseguiram compreender o assunto? Conseguiram resolver a atividade? Então, e assim, finalizamos mais uma aula, né? Qualquer dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente, leiam o livro, pesquisem, né? Não fiquem só nisso aqui, mas pesquisem, assistam novamente, quantas vezes for preciso para compreender o assunto. Então, um beijo e até a nossa próxima aula.